Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sábado de tarde, estou aqui com um cafezinho quente e vim gravar um vídeo então pra gente conversar um pouco sobre 3 livros de autores que vieram pra Flip agora, de 2018. A Flip é um evento que eu gosto muito, mas eu não consegui esse ano por motivos aí de outros compromissos que eu já tinha pras datas e tal, que foi uma pena. E na realidade os últimos dias foram tão cheios que eu mal consegui acompanhar pela internet, assim, de ver o que o pessoal tá postando, nem nada, então eu meio que nem sei como que tá sendo essa Flip ainda, vou fazer isso depois de gravar o vídeo. Mas enfim, eu achei que ler um pouco os livros do pessoal que tá indo podia ser uma maneira de participar do evento mesmo assim. Bom, os 3 livros que eu li então, como vocês viram pelo título do vídeo, são O Garotas Mortas, da Selva Almada, Era uma vez uma mulher que tentou matar o bebê da vizinha, da Ludmila Petrushevskaya, e o Manuscritos Notáveis, do Christopher de Ramel. Bom, vamos lá, eu vou então pela ordem que eu terminei de ler mesmo, então começando pelo Garotas Mortas. A Selva Almada é argentina, já tinha um livro dela que saiu pelo Brasil pela Kozak, que se eu não me engano, eu não lembro, eu não cheguei a ler esse livro dela que já tinha sido publicado aqui. Aqui tá a carinha dela, ela nasceu em 73. E esse aqui é uma espécie de livro-reportagem sobre principalmente 3 casos de feminicídio. Não só ela acaba contando histórias de outras pessoas, mas que foram 3 casos que de certa forma marcaram ela. Então ela vai contar um pouco como que ela ficou sabendo do primeiro caso, quando ela ainda era criança, e ouviu na rádio, e era uma cidade muito próxima à cidade dela, então tinha ali uma coisa pessoal dela se assustar, dela se impactar por esse acontecimento, porque ela se dá conta, pô, também sou uma menina, também tô numa situação muito parecida e tal. E então ela vai contar pra gente sempre como que ela entrou em contato com esses casos, o que ela conseguiu descobrir, tanto procurando notícias e coisas da época, quanto conversando com familiares e pessoas relacionadas. E foram 3 casos que ficaram sem solução. E ela vai tentar, então, reavivar um pouco essas memórias e tal. E o trem tá passando, eu acho que o trem passou em todos os últimos vídeos que eu gravei pro canal, né? Gente, enfim, ele nem passa tanto assim. Vamos lá, de qualquer forma. O livro é legal. Eu tava conversando com a Ju Sport, que tem um canal aqui no YouTube, ou tinha canal, eu não sei exatamente, eu espero que ela volte a ter, mas eu vou deixar o link ali embaixo, eu adoro os vídeos dela. Ela só tá aí um pouquinho sumida aqui do YouTube, mas ela, por exemplo, foi uma pessoa que não gostou mesmo do livro, assim. E eu acho que tem algumas coisas muito interessantes do livro, ainda que eu ache que ele não seja assim, um livro imperdível ou genial, nem nada assim. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que ela vai contando e eu pelo menos fui confundindo um pouco os casos, eu já não sabia mais quem era muito quem dessas meninas, o que de certa forma eu acho que tem um impacto, pelo menos teve um impacto em mim como leitora, que foi, isso acontece tanto e com tanta frequência que esse grupo de mulheres assassinadas, esse grupo de mulheres que sofrem violência vira meio que um bolo que a gente não sabe nem mais identificar quem é quem. O que eu achei que pra mim teve um impacto interessante, pelo menos. Outra coisa é que ela não vai pra lugar nenhum, ela não resolve nada, ela não descobre nada, ela não movimenta esses casos de nenhuma forma nova. E isso também tem outro impacto pra mim, que pode ser muito frustrante, eu acho, pra muitos leitores, mas o impacto que isso teve em mim é que, olha, mesmo essa moça, com todas as boas intenções que ela tinha e toda a seriedade, o impacto que ela tinha com essas histórias, porque eu acho que isso a gente não pode negar, mas mesmo ela não conseguiu fazer absolutamente nada, nem para resolver os casos, nem para ajudar os familiares, assim, nada, ela não conseguiu nada. E eu acho que mostra um pouco a nossa impotência diante de acontecimentos assim, nesse sentido de... Então a gente mal sabe quem são essas pessoas, a gente mal sabe como esses feminicídios acontecem, elas são uma massa assim, de violência, e a gente, mesmo quando tenta, não consegue resolver. Eu acho que o que ela faz, pra mim, explicita muito o tipo de negligência que a gente tem como sociedade, o tipo de
descaso até que a gente tem com esses casos, porque nenhuma pessoa que tá levantando essa bandeira e tá tentando resolver consegue fazer absolutamente nada pra mudar o que aconteceu. Eu acho um livro interessante por causa disso e, óbvio, por causa do tema, porque ele levanta um tema bastante importante. Mas eu também consigo entender que para boa parte dos leitores essas características podem ser frustrantes, sim. Então é um livro que eu gostei, eu percebi bastante que ele não é uma unanimidade entre as pessoas. E assim, é um livro rápido de ler, é um livro denso e pesado, porque os acontecimentos, né, são crimes e tal, são densos e pesados, mas também é um livro que, pelo menos pra mim, fluiu meio rápido. Então, enfim, esses eram os meus comentários sobre ele. Bom, depois disso, eu terminei de ler o Era Uma Vez Uma Mulher que Tentou Matar o Bebê, da vizinha da Ludmila Petrushevskaya. Na verdade, esses dois aqui eu fui lendo ao mesmo tempo, assim, intercalando, mas vamos falar sobre esse antes, então. Eu tava muito curiosa para ler esse livro já. Ela é uma autora russa. Esse livro saiu pela Companhia das Letras, com tradução da Cecília Rosas. Aliás, eu não falei quem que traduziu Garotas Mortas, né? Foi mal. Foi com tradução do Sérgio Molina. Voltando pro Era Uma Vez Uma Mulher que Tentou Matar o Bebê da Vizinha, a Ludmila Petrushevskaya nasceu em 1938 em Moscou e ela mora lá até hoje. Então, uma autora russa contemporânea. Eu achei muito divertido a ideia de entrar em contato com esse tipo de literatura. Esse aqui é um livro de contos. Vocês sabem que eu tenho uma certa dificuldade de falar sobre livros de contos. Mas vamos tentar. Ela brinca muito. Pra mim, assim, ela mostra uma união de duas correntes principais, que é a coisa dos contos de fadas. Eu acho que ela dialoga muito, muito mesmo com a questão dos contos de fadas, em estilo, ou Era Uma Vez, a coisa de acrescentar essas coisas fantásticas e tal, e ela dialoga muito com a cultura do país dela, naturalmente. Então, é muito interessante ver essa coisa popular se refletindo na Rússia, e é muito interessante ver o jeito com que isso consegue se tornar fantástico, quais são os medos, assim, quais são essas... né? Porque cada cultura vai ter o seu tipo de fantástico, eu acho, que reflete um pouco como você vê o mundo e como se entende como sociedade e tal. E é muito legal porque ela também consegue fazer disso uma coisa muito contemporânea, com coisas contemporâneas, com tecnologia, com coisas assim. Às vezes isso fica menos explícito também. Então eu achei bem legal. Eu fiquei muito curiosa, na realidade, para saber os romances dela, porque, se eu não me engano, ela também tem romances. E teatro, ela também escreveu bastante coisa de teatro. E eu acho que eu posso me dar melhor nos romances. Eu gostei, mas como todo livro de contos, acho que é um pouco instável, né? A gente gosta mais de alguns do que de outros. E, bem, tem um que eu gostei muito, sobre uma família que parece que está eternamente se preparando para um desastre, assim, estão eternamente fugindo de guerras, fugindo de coisas, assim. Eu achei muito, muito interessante esse conto, porque nunca fica explícito, né, o que está atrás deles. Na realidade, nunca fica explícito se de fato tem algo atrás deles, mas eu achei a construção muito interessante. A história que dá título ao livro, na realidade, esse aqui não é exatamente o título do conto, mas ele faz a referência a um conto. Também é um conto muito interessante, porque tem duas amigas que dividem uma casa e uma delas tem um bebê, e daí tem um problema ali com a outra. Então, Era Uma Vez a Mulher que Tentou Matar o Bebê, da vizinha. Então, eu gosto dos personagens, eu gosto do jeito que ela constrói, mas eu acho que eu não consegui criar uma empatia muito grande, assim, uma relação pessoal tão grande com esse livro, que é uma coisa que eu acho que poderia acontecer com um livro um romance dela, uma história mais longa dela. De qualquer forma, é um livro que eu recomendo bastante. Eu achei divertidíssimo, achei que ela também tem muitos sentimentos diferentes. Em alguns momentos é engraçado, em alguns momentos é triste, e toda essa coisa eu gostei bastante também, então indico. E bom, por fim, o último livro que eu li dos que eu tinha aí pra Flip de 2018 foi o Manuscritos Notáveis, do Christopher de Ramel, que saiu pela Companhia das Letras, com tradução
do Paulo Geiger. Esse aqui é um livro muito legal. Caso vocês tenham visto meu vídeo de próximas leituras, eu falei que ele estava aqui separadinho, mas que eu não sabia se eu ia conseguir ler, porque eu tava com um receio dele ser muito acadêmico, que em si não é um problema, aliás, não é problema nenhum, mas é que como eu estou de férias, eu tava a fim de ler umas coisas um pouquinho mais simples, assim, de férias de aula, pelo menos, né? E na realidade esse livro assim é muito gostosinho de ler, é muito legal, muito divertido. O Christopher Hamel é um cara inglês e o Christopher é um paleógrafo. E pra gente não falar besteira, vamos ler aqui, paleografia é o estudo de textos manuscritos antigos e medievais independentes da língua veicular do documento. O que quer dizer? Que o cara estuda o objeto manuscrito, as letras, a ilustração, o tipo de pergaminho, o tipo de material, acabamento, a história que esse manuscrito teve ao longo do tempo. Ele não se preocupa em fazer uma interpretação do texto que está dentro, né, que está escrito no pergaminho de fato. É um estudo do objeto pergaminho. E o que ele vai fazer aqui é mostrar pra gente 12 manuscritos impressionantes, assim, notáveis. A gente tem uma introdução muito legal que ele conta a pira de uma maneira geral e eu gosto muito do jeito que ele começa. Ele fala assim: este livro é uma visita a importantes manuscritos medievais, ao que eles nos contam e a razão pela qual são importantes. Era para se chamar Entrevistas com Manuscritos, conforme fora pré-concebido de início. E, de fato, os capítulos não diferem muito de uma série de entrevistas com celebridades. Entrevistas reais, as tradicionais, com pessoas famosas, comumente introduzem o cenário e descrevem as circunstâncias dos encontros. Tentam sempre evocar algo da existência do encontro com os entrevistados e da interação com eles. Algumas informações já foram antecipadas a você, é claro, mas quem são realmente essas pessoas? Quando enfim vêm até a porta, apertam sua mão e o convidam para entrar e sentar. Então ele começa a fazer como se fosse isso, só que com os manuscritos. A introdução dele, ele explica um pouquinho do que ele faz, de como que é esse estudo dos pergaminhos, quais são as coisas importantes. Explica, por exemplo, como que eles fazem esse processo de quire ou gathering, que é tentar perceber o que são os cadernos, como que ele tinha sido estruturalmente montado para saber se estão faltando páginas ou não. E, enfim, depois desse prefácio que pra mim deixa muito explícito o quanto ele é apaixonado pelo que ele faz, ele começa então a apresentar pra gente. Então, a gente sempre tem um capítulo assim, a gente tem, por exemplo, o primeiro são os Evangelhos de Santo Agostinho, aí a gente tem a data, então, final do século VI, aonde que ele está, Cambridge, Corpus Christi College, e aqui é a informação catalográfica do manuscrito, e daí a gente começa a ter a história. A gente sempre tem, o que eu achei muito legal, um cuidado muito bonito que eles tiveram com a edição, é que eles fizeram uma proporção para essa foto de capa. Eles pegaram o maior manuscrito que tem e fizeram na maior reprodução possível, e os outros todos aparecem mantendo as proporções, o que eu achei assim um detalhe muito legal. Aí a gente vai ter vários dados históricos de quem esses pergaminhos teriam pertencido, das bibliotecas, o que esse pergaminho significou para as culturas onde eles estão inseridos, aqui a aparência geral do pergaminho, do manuscrito, e enfim. E daí tem altas histórias, né, gente? Tem sei lá, manuscritos que foram perdidos na época do nazismo, por exemplo, que se achava que tinham sido perdidos por muito tempo até eles serem reencontrados, pergaminhos que passaram por processos de restauração meio esquisitos, pergaminhos que foram comprados por somas exorbitantes. Tem de tudo um pouco. E a gente então sempre tem esse detalhe, ele é um cara que comenta muito também as ilustrações, o tipo de letra, o que isso pode dizer sobre os pergaminhos e tal. Aqui, por exemplo. Então a gente tem muitas reproduções. O livro é grande, mas ele tem muita ilustração e muita coisa gráfica e tal. E é muito gostoso de ler, assim. O cara é explicitamente muito apaixonado
pelo que ele faz, e isso transparece muito, eu acho. É muito empolgante, assim. Um dos capítulos que eu mais gostei, deixa eu até abrir aqui, 351, é o capítulo da Carmina Burana, que eu achei muito legal. Carmina Burana é um manuscrito que está em Munique, e ele é um aglomerado, na sua maioria em latim, de poemas e canções que não são religiosas. É uma coisa um pouco à parte, assim, porque muito do que Estou é mais religioso. Aliás, a maioria das coisas que ele fala, dos manuscritos que ele nos mostra, tem alguma coisa de referência bíblica, são trechos de Bíblia, são livros de oração, coisas assim, então tem muito, essa carga é bastante pesada. E esse aqui é tipo uma coisa meio de sacanagem, assim, que foi o que depois foi usado para fazer a ópera de Carmina Burana e tal. Mas são, sei lá, tem coisas sobre bebedeiras, tem coisas sobre amor, e enfim, é muito à parte, por exemplo. E o que eu acho bonitinho é que ele conta, por exemplo, quando foi a primeira vez que ele ouviu Carmina Burana e entrou em contato com o texto, que ele estava na escola de latim. Eu achei muito divertido. Então, assim, eu acho que é aquele tipo de livro bastante imperdível para quem gosta de Idade Média e quem gosta desses assuntos um pouco de religião. Porque tem um pouco essa coisa da formação da Bíblia do jeito que a gente tem hoje, né, da onde que vieram esses pedaços manuscritos diferentes. É uma coisa que ele fala um pouco aqui, então pode ser uma fonte para isso também, mas eu acho que é um livro apaixonante para nós que gostamos de livros, porque querendo ou não, esses manuscritos são tipo os avós dos nossos livros hoje, né. Eu fico às vezes pensando, aqui não sei se vocês lembram disso, mas na época que começou a vender os e-readers no Brasil e coisas assim, houve uma época que foi muito debatido aqui no YouTube e as pessoas perguntavam e tal, se valia a pena, se era legal, se é livro mesmo e coisas assim. E eu acho que a gente pensar esse impacto que teve essa alteração, e hoje já é uma coisa um pouco mais comum, né, a gente lê e-book e tal. Mas imagina como foi deixar de ter esses manuscritos pesadíssimos, caríssimos de se fazer, cheio de ilustrações que eram quase que obras de arte dobradas e guardadas, ao invés de expostas na parede, né? Pro material que a gente tem hoje, pros livros impressos em tipografias, por exemplo, que já dá outro salto quando a gente tem as impressoras digitais, né? E o design gráfico e tal. Então, sei lá, a gente pensar nos objetos, nesses manuscritos como objetos mesmo, assim, eles são muito únicos, apesar da questão das cópias, e a cópia é uma coisa que ele levanta aqui também, porque eles eram essencialmente cópias de outras coisas, né? Então eu acho pensar esse tipo de movimento e esse tipo de coisa muito interessante. É um livro que eu gosto muito, indico bastante. O cara é muito gostoso ler porque ele é muito apaixonado e ele transmite isso na escrita e nas coisas, do jeito que ele conta a história. E, enfim, gente, não tem como eu recomendar mais esse livro, eu acho. É muito legal. É isso. Eu queria ainda comentar, caso vocês tenham visto o meu vídeo de próximas leituras, eu mostrei mais 2 livros que eu tinha em casa, que eram de autoras que estavam indo pra Flip. Um deles é o A Gorda, da Isabela Figueiredo, que é uma autora portuguesa, esse aqui saiu pela Todavia. E o Canção de Ninar, da Leila Slimani, talvez seja assim que falam. Saiu pela Tusquets, com tradução da Sandra Estroparo. Enfim, eu comecei a ler os 2. E aconteceu aquela coisa meio chata que eu não gostei tanto assim deles. Eu vou ser bem sincera com vocês que esse mês foi um mês muito corrido, tinha muitas coisas pra fazer, ainda tô tendo muitas coisas pra fazer. Mas enfim, foi um mês que eu tava assim, com não tanto tempo pra ler coisas. Eu acho que isso diminui um pouco a minha paciência quando eu não tô gostando tanto assim de um livro. E foram 2 livros que eu comecei, foi até lá, sei lá, a página 50 e tal, e não engatou muito a leitura.
e eu, né, vou ler outra coisa. E é um pouco chato, não é algo que eu gosto muito quando acontece, pra ser sincera. Mas o que eu achei? O da Isabela eu achei que tinha uma escrita muito interessante. As figuras, as imagens que ela usa, o jeito de construção de frase, esse tipo de coisa eu achei muito legal. O que não estava me interessando em absolutamente nada era o tema. Porque tá falando de uma menina que tem problema de peso, e o relacionamento, e o namorado, e me parecia muito um tique-lite com uma escrita interessante, assim. Então é uma coisa que não engatou, eu não sei se ele muda depois, então caso alguém já tenha lido e quiser defendê-lo, de que eu devo passar dessas páginas e tal, por favor, façam isso, porque a escrita dela eu achei muito bonita, assim. Mas não engatou, não tava rolando, assim. E o Canção de Niná, eu acho que ela usa uma técnica que é um pouco perigosa, porque ela já conta o fim no começo do livro, que é uma babá que matou as duas crianças de quem ela cuidava, e depois que ela vai voltar e contar como que aquela babá foi parar naquela família, quais foram as tensões emocionais que houveram, e nananana. E dá muito certo, às vezes, esse tipo de técnica, porque às vezes você realmente quer saber se envolve ali e quer saber como que chegou nesse ponto, né? E não aconteceu comigo. E logo que eu li, eu pensei, aposto que coisa X aconteceu. Não vou falar que coisa X, porque, né, não quero estragar a leitura de ninguém. Mas conforme eu fui lendo, eu vi que tava assim, caminhando pra de fato essa coisa X acontecer. E daí eu tava achando bem frustrante. E daí eu fiz uma coisa um pouco feia, assumo, mas eu dei uma lidinha assim muito rápida, passando as páginas, e era isso que acontecia. Assim, só fui identificando, lá achei a parte do romance. E deu, eu não quero assim, passar 100 páginas para descobrir um negócio que eu descobri em 20. Então, achei a escrita assim, normal, não achei nada demais, então não tinha uma escrita particularmente envolvente pra mim. Então acabei deixando de lado também. É uma pena, enfim, eu acho que podia ter sido legal. Então talvez tenha um pouco a ver com esse momento como eu não tô tendo tanto tempo pra ler, eu quero ler coisas que realmente estejam fazendo assim sentido, que eu esteja aproveitando e tal. E não foi muito o que aconteceu, né? Enfim, acontece, né? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem foi pra Felipe, me conta aí embaixo como é que está sendo, ou como é que foi, e se vocês gostaram, e o que vocês leram aí do pessoal da Felipe, o que vocês recomendam. Aliás, ia adorar, se caso alguém que tenha ido esteja assistindo, como é que foram as mesas e tal, me contem. E é isso, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.